muito boa tarde para você. Eu sou Valentim Bezerra. Eu sou Lohane Santos e é diretamente daqui, do Balneário do Caldas, na Chapada do Araripe, que vamos apresentar o último programa do Vozes do Cariri 2025. Esse local, Lohane, é considerado um verdadeiro oásis aqui no Cariri cearense. Ele oferece diversas opções de lazer, como piscinas, bicas e fontes naturais. Pois é, e olha, o nosso programa está inteiramente voltado a questões ambientais aqui da nossa região. Você vai conferir agora os destaques. Você vai entender a importância do Geoparque Araripe, o primeiro geoparque das Américas. Vai conhecer o Geossítio Fundão, local que guarda nascentes, paisagens e a história do Crato em meio à Chapada do Araripe. Mostraremos também a situação do Rio Salgadinho, que nasce na Chapada do Araripe e sofre com o descarte de resíduos e poluição. Reforçando a importância do saneamento básico, você vai conhecer o Riacho dos Macacos, lá no Parque Ecológico das Timbaúbas, em Juazeiro do Norte. No Crato tem o lançamento do projeto Dom Helder Câmara, que desenvolve ações de combate à pobreza e apoia o desenvolvimento rural sustentável. E ainda vai saber um pouco mais sobre as novidades do Vozes do Cariri para 2026. Esse programa é feito por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, a UFCA, em parceria com a TV Verde Vale. Também estamos disponíveis pela plataforma EduPlay no canal da TV UFOP de Minas Gerais e pelo YouTube no canal Cariri TV. Fica com a gente que o Vozes do Cariri está só começando. Os geoparques são espaços que protegem o patrimônio geológico da Terra, incluindo vegetação, fósseis e também o relevo, né, Lohane? Isso mesmo, você sabia que o primeiro Geoparque das Américas está localizado aqui, na região do Cariri cearense? Quem vai falar mais pra gente sobre isso é o repórter Rian Evangelista. Você sabe o que é ou para que serve o Geoparque Araripe e que existem 11 geossítios no Cariri? Os geoparques são áreas geográficas com importância geológica e que unem patrimônios históricos, culturais e ecológicos. O Geoparque Araripe ganhou esse título em 2006, se tornando o primeiro da América com uma área que abrange as cidades de Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. O Cariri é um lugar rico geologicamente e tem fósseis que datam até 130 milhões de anos. Para quem pensa que são só de grande porte, se engana. Nós temos fósseis em quantidade e em qualidade. Quando você pensa num fóssil, você pensa logo num osso de dinossauro, que a gente tem também. Mas mais difícil do que você ter fossilizado um osso de dinossauro é você ter fossilizado uma asa de libélula. E a gente tem plantas, asas de insetos, de libélula fossilizados. Dentro dos geoparques existem diversos equipamentos, entre eles estão os geossítios. Aqui na região são 11 pontos catalogados. O Geossítio Colina do Horto, Cachoeira de Missão Velha, Floresta Petrificada do Cariri, Batateiras, Pedra Cariri, Parque dos Pterossauros, Riacho do Meio, Ponte de Pedra, Pontal da Santa Cruz, Arajara e Mirante do Caldas. O geossítio é uma área que ela tem alto valor científico, alto valor educacional, alto valor turístico também. Então, para você ser um geoparque, você precisa ter pelo menos um geossítio de valor internacional. Mas não são apenas fósseis. No geoparque também tem trilhas e outras atividades ligadas ao meio ambiente. E para manter esses locais funcionando, a instituição do geoparque se articula com as cidades em que estão cada um. A poucos quilômetros do centro da cidade do Crato está um dos locais mais importantes para a história caririense e também para o meio ambiente. A gente está falando do Sítio Fundão, um lugar com trilhas, nascentes, biodiversidade e lendas que atravessam gerações. Quem vai falar mais pra gente sobre isso é a nossa repórter Suelen Caldas. O Geossítio Batateiras, que faz parte do Parque Estadual Sítio Fundão, está localizado na cidade do Crato, no Cariri cearense. Pelo menos 30 mil pessoas, em média, visitaram o geossítio este ano. O local é uma área de conservação que busca preservar os ecossistemas naturais. Aqui, para ser um geossítio, temos duas coisas mais importantes, que é a parte histórica, né, do local e a parte geológica.
Realmente aqui é uma área muito interessante, é uma riqueza cultural que o Nordeste tem e é uma coisa muito dinâmica para se aplicar nas escolas. Os alunos podem conhecer, né, realmente uma aula de campo muito interessante, onde os alunos se prendem àquele assunto e podem também vivenciar o momento. Elementos históricos culturais são um dos atrativos do geossítio. A casa de taipa, feita de barro batido e madeira, é um modelo raro, justamente por possuir 2 andares em sua construção. A casa de taipa, ela foi construída na época ali de 50, de 60, junto de um mestre de taipa, pelo Jefferson da Franca de Alencar. O Jefferson, ele foi o antigo proprietário da nossa unidade e é o que a gente sempre evidencia, sempre fala dele, porque justamente ele tinha um contato com a natureza e ele falava sobre o meio ambiente e defendia com unhas e dentes. Então, hoje em dia, aqui ser o que é hoje é por conta dele. Ele passou essas ideias sobre parque, sobre unidade para a sua filha, que passou para os seus netos, e aí venderam com esse intuito de aqui se tornar um local a se trazer educação ambiental. Todos os meses acontecem ações voltadas para as escolas, além de iniciativas de acessibilidade, como a cadeira para pessoas com mobilidade reduzida e a trilha dos sentidos, adaptação para aqueles que possuem alguma deficiência. Ao longo da trilha, os visitantes conhecem outros elementos históricos que foram tombados, como as ruínas do engenho de Rapadura. Essa ruína de engenho funciona de 1904 até 1944. Era um engenho de rapadura. Então, tinha os trabalhadores que vinham até aqui, colocavam o pasto, né, que era os bois, e eles ficavam fazendo um exercício físico para moer a cana-de-açúcar. Moendo a cana-de-açúcar, colocavam-se em moldes o mel e formavam rapaduras. Dessas rapaduras eles vendiam para toda a população aqui do Crato, né? E aí era o modo de sustento do pessoal da vizinhança. Seguindo o passeio pelo geossítio, avistamos a muralha de pedra e cal. A muralha ela foi construída no final do século XIX, com o intuito de barrar a água e no tempo de seca as pessoas que morassem aqui conseguissem utilizar. Como ela foi construída à mão de escravizados, no final do século XIX, ao qual aconteceu a abolição, eles pararam de fazer a muralha, que é uma coisa boa, porque se tivesse sido construído, ia impedir o fluxo da água. O ambiente mais visitado do parque é o Rio Batateiras. A nossa equipe esteve no local no final do mês de novembro, período de poucas chuvas no Cariri cearense. Por isso, o lugar estava sem água. O rio, que interpassa toda a nossa unidade, ele começa lá na nascente, passa pela cascata do Crato, que é bem conhecido também, que é outro geossítio, inclusive, e vem para o geossítio Batateiras. Para aqueles que querem conhecer o espaço em uma visita guiada, os agendamentos podem ser feitos por meio do link disponível no Instagram do parque. É o @vemprositiofundão. A gente vai para um breve intervalo agora, mas fica por aqui que na volta vamos te mostrar a situação preocupante que o Rio Salgadinho se encontra em Juazeiro do Norte. Enquanto isso, dá tempo você seguir a gente lá no Instagram, é o @Vozes do Cariri. No Cariri, o Rio Salgadinho segue cortando territórios e histórias, mesmo enfrentando o avanço da degradação ambiental e a pressão do crescimento urbano. De um lado, a história de um povo que sempre dependeu dessas águas. Do outro, um rio que clama por socorro. Pois é, Lohane, a qualidade da água, a não preservação das margens e a falta de saneamento básico são alguns dos problemas enfrentados pelas famílias ribeirinhas. Quem conta tudo pra gente é o Rian Evangelista. O Rio Salgadinho é um manancial que nasce na cidade do Crato, atravessa Juazeiro do Norte até chegar em Missão Velha, onde forma o Rio Salgado, um importante curso de água do estado do Ceará. Por ser um manancial, o Rio Salgadinho é utilizado para abastecimento público, consumo humano, animal e até como forma de lazer. O problema é que esse rio está sofrendo com a poluição
Em setembro desse ano, moradores do entorno do rio denunciaram o descarte indevido de resíduos industriais do frigorífico municipal de Juazeiro do Norte. Sangue, vísceras e até cabeças de animais foram vistos por moradores no rio. Em questão de poluição, sempre foi assim. E até tem gente que final de semana vem fazer pesca. É um risco, né, para quem tenta pegar algum tipo de alimento numa água poluente dessa daí, arriscando a vida. Alguns colegas meus que fazem parte do grupo de agente de endemias, eles fizeram as imagens do Rio Salgado, onde eu tive a curiosidade de fazer um vídeo. E o vídeo, quando foi feito, eu fiquei assim muito triste, muito constrangida com a situação que se encontrava o nosso rio. No meu requerimento, eu pedi que as 3 esferas, federal, estadual e municipal, dessem as mãos para que aquele rio possa vir ser revitalizado. A revitalização ela precisa ser feita antes, uma estrutura de saneamento básico em toda a nossa cidade. Aqui já tem poços da nossa CAGES, que é a empresa que nos abastece, que tem poços já fechados por conta da contaminação. O desbalanceamento causado por resíduos estranhos na água do Rio Salgadinho pode ter impactos de breve, médio e longo prazo, podendo chegar até a causar a morte. É o que explica o professor e pesquisador da Universidade Regional do Cariri, Carlos Eduardo Alencar. Quando a gente tem esses eventos, vamos ter em breve problemas sanitários, toxicológicos e ecológicos. A gente vai vendo esses compartimentos da cadeia trófica sendo cada vez mais comprometidos, e a gente sabe que parte desses compartimentos estão associados a serviços que são prestados para a gente. A gente chama isso na biologia de serviços ecossistêmicos. Então, os peixes, nos alimentamos deles. Então, esse é um serviço ecossistêmico provido pelos peixes, né? Então, à medida que esses ecossistemas vão ficando cada vez mais degradados, então algumas comunidades bacterianas começam a sair de controle. Eu diria que a nível de causas mais graves, pode ser letal o consumo dessa água. Existem alguns sinais para identificar se um rio está poluído, como o odor de ovo podre, a água estar turva e algumas macroalgas que ficam suspensas na superfície do rio. Caso você identifique algum desses sinais e queira denunciar, os órgãos municipais, estaduais e federais têm ouvidorias que recebem a sua denúncia. Então, essas secretarias, sejam municipais, estaduais ou federais, elas têm a obrigação de, ao receber essas informações, repassar para os seus analistas e os analistas verificarem a possibilidade da ocorrência. O projeto Dom Helder Câmara desenvolve ações junto a comunidades rurais, visando combater a pobreza e incentivar o desenvolvimento rural sustentável. As ações foram anunciadas em novembro na cidade do Crato. Você vai conferir agora tudo sobre isso. Mais de 12 mil famílias do Ceará serão beneficiadas com o projeto Dom Helder Câmara. A iniciativa tem como objetivo combater a pobreza e dar apoio ao desenvolvimento rural sustentável do semiárido brasileiro. O anúncio foi realizado em novembro deste ano, no Crato, durante a exposição dos produtos da agricultura familiar do Cariri. As atividades serão realizadas até 2030. Uma das frentes do projeto Dom Helder Câmara é oferecer assistência técnica e extensão rural. O tema é importante para projetos acadêmicos desenvolvidos no Cariri cearense. É o caso do Programa de Incentivo e de Valorização da Produção Animal e da Cultura Alimentar Caipira do Cariri, coordenado pela professora Alessandra Maria da Silva, da Universidade Federal do Cariri. E divulgar o dia que a gente pode fazer uma reunião para a gente articular esse colegiado a partir do Fórum Araripense, que foi uma proposta que foi feita pela Verônica. Reduzir a pobreza rural é falar também em segurança alimentar e nutricional, tema que toca diretamente às mulheres chefes de família. Para isso, serão promovidas ações para o acesso a políticas públicas, inovações tecnológicas e recursos que promovam sistemas alimentares sustentáveis, biodiversos e resilientes ao clima. Aqui no Cariri a gente tem um território muito diverso, muito rico, e que esse projeto chegará em diversas famílias
enaltecendo a diversidade de povos e comunidades tradicionais que aqui nós temos e fortalecendo os processos produtivos desses públicos, né? Principalmente priorizando as mulheres, as juventudes, para que esse processo de articulação territorial e desse tecido social esteja cada vez mais fortalecido para as políticas públicas governamentais que chegam integradas com o processo de desenvolvimento territorial. O evento reuniu representantes das secretarias municipais de agricultura, além de movimentos sindicais, organizações sociais e lideranças rurais, marcando um importante passo para o fortalecimento da agricultura familiar na região. Dentre os representantes, as gêmeas Valéria e Verônica Carvalho, fundadoras do Terreiro das Pretas, trouxeram suas perspectivas a respeito do projeto. Elas destacaram a importância dessa iniciativa para os povos e grupos minoritários da região do Cariri. A caatinga é diversa. Os lavradores e os agricultores são diversos. Os que já estão de cabelo nevados estão com dificuldade de repassar o seu labor para a juventude. A juventude precisa ficar no campo, mas precisa ficar no campo com outras perspectivas, com tecnologia, entendeu? Com assistência técnica, com acesso à internet, procurando o que tem de bom para todos nós. Nós temos direito, nós do campo. Durante o lançamento, estiveram presentes representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Secretaria de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos te levar ao Parque Ecológico das Timbaúbas, em Juazeiro do Norte, para você ficar por dentro da situação do Riacho dos Macacos. A gente volta já. Parque Ecológico das Timbaúbas, em Juazeiro do Norte, um dos lugares da região mais frequentados para a prática de atividades físicas ao ar livre. Porém, no lugar uma situação preocupa: a poluição do Riacho dos Macacos. Quem foi lá e acompanhou de perto é a repórter Camila Lavigne. O Riacho dos Macacos hoje ele é um esgoto. Ele vai ter água sempre, só que essa água na realidade é esgoto. Em alimento dele, eu sei que a lagoa é muito poluída. Essa é a Lagoa do Riacho dos Macacos, localizada em Juazeiro do Norte, no Ceará. Ela fica dentro do Parque Ecológico das Timbaúbas e o consenso por aqui é: essas águas estão poluídas. O Riacho dos Macacos é um curso d'água importante para a região do Cariri cearense. Ele faz parte da subbacia hidrográfica do Salgado, um sistema hídrico que abastece cerca de 23 municípios, recarrega poços e está diretamente ligado às águas da bacia hidrográfica do Jaguaribe, a maior do estado do Ceará. As águas desse riacho desempenham um papel fundamental na recarga dos aquíferos da região, que são grandes reservatórios subterrâneos. Um sinal de alerta é que pesquisadores vêm encontrando sinais de contaminação. O Riacho dos Macacos, ele é um rio efêmero. O que é que significa um rio efêmero? Ele só tem vazão, ou pelo menos só deveria, na época de chuva, no momento da chuva. Só que, justamente pela falta de cobertura de esgotamento sanitário, a gente percebe que ele foi perenizado por esgoto. E de onde vem esse material poluente para o riacho? Quem explica pra gente é o coordenador de operações da Ambiental Crato, o André Ramos. A água que você consome na sua casa, para tomar um banho, para lavar a pia, lavar a roupa, a louça, a descarga no banheiro, toda essa água ela se torna uma água servida após esse uso. Então ele precisa receber a coleta, o transporte e o tratamento adequado antes de ser devolvido para a natureza. As águas servidas são isso aqui. Segundo especialistas, mais de 70% da água que servimos e devolvemos à natureza
estão em estado de poluição. Quando esses efluentes chegam nas chamadas águas superficiais, como a água da lagoa, eles acabam se filtrando no solo e alimentando os aquíferos que abastecem as cidades. A gente cavava o terreno e quando com menos de 2 palmos, 3 palmos, você tirava a água do solo. Hoje você está cavando 80 metros e não está encontrando água. Ou seja, a quantidade de água que recarrega os aquíferos tem diminuído e, além da poluição, outros fatores preocupam. Além de fatores provenientes de mudanças climáticas, ela baixa também em função da ocupação do solo. Quando você desmata, quando você calça e quando você asfalta, aquela água, ao invés de penetrar, ela escorre. E a recarga, ela cai. E tudo pode levar a uma crise hídrica. Não dá para falar em preservação dos nossos recursos naturais sem falar em saneamento, porque a falta de esgoto tratado vai exatamente na direção contrária. O novo Marco Legal do Saneamento estabelece metas até 2033 para ampliar a coleta e tratamento de esgoto. Em Juazeiro do Norte, uma parceria entre a Companhia de Água e Esgoto junto da Ambiental Ceará foi firmada. A gente está ampliando estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias de esgoto, e é um sistema que recebe esse esgoto, bombeia esse esgoto, ou seja, lançando para um outro local mais afastado, para que a partir daquele ponto ele possa escoar por outras tubulações até chegar na estação de tratamento. As novas estruturas permitem que o esgoto seja captado e direcionado até as estações de tratamento, evitando que chegue ao riacho. A história do Riacho dos Macacos mostra que a falta de saneamento cobra um preço alto. Não é só a água que se perde, é um sistema que colapsa. Nós matamos o Riacho dos Macacos. Nós precisamos avançar em saneamento, avançar em drenagem, avançar em educação ambiental. Antigamente se achava que a água era infinita. Hoje nós sabemos que é um bem finito. As guerras não vão ser guerras clássicas por minérios, vão ser por causa da água. Nós estamos chegando ao final desse último programa da temporada 2025 do Vozes do Cariri. Esse programa feito por nós, estudantes do curso de jornalismo da UFCA. Mas antes de encerrar, fiquei sabendo que você bateu um papo muito especial com a professora Lígia Rodrigues, né, Valentim? Isso mesmo, e você confere agora o que ela detalhou pra gente. Há 3 temporadas, o Vozes do Cariri tem o compromisso de conhecer personagens e visitar lugares que tornam o Cariri um lugar único. E em 2026, a expectativa é que ele volte com mudanças. No ano que vem, o Vozes do Cariri ele vai continuar existindo e agora a gente vai pensar e pesquisar sobre práticas de produção audiovisual através daquilo que já foi produzido aqui no Vozes do Cariri. O incômodo surgiu durante um evento acadêmico e os planos envolvem a elaboração de um manual que facilite a produção de notícias de qualidade e garanta a continuação do projeto. Um dos pesquisadores que estava na sala, perguntou, mas por que vocês não compartilham a maneira como vocês fazem o Vozes do Cariri? Por que vocês não entregam para a gente um manual? Esse manual é para deixar um material pronto, é um material de orientação para as turmas que vão chegar no Vozes do Cariri. E para quê? A ideia de ter um manual é para que as futuras turmas tenham mais autonomia para lidar com o Vozes do Cariri. A ideia é que o Vozes do Cariri perdure e, para perdurar, a gente precisa refletir sobre essas práticas que a gente tem hoje. A ideia é que, com a padronização nas formas de fazer o programa, o projeto alcance um público maior e continue colaborando na formação de estudantes de jornalismo de outras instituições. E a gente encerra agora mais um programa do Vozes do Cariri da temporada de 2025. Entre histórias, paisagens e as vozes que contam a nossa região. E foram caminhos lindos, né, Lohane? Isso mesmo, Valentim. Esse é o nosso último programa de 2025. Obrigada por sua companhia ao longo de todo o ano. Pela última vez, foi um prazer passar essa tarde de sábado com você. Um ótimo fim de ano e tchau, tchau!